Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar sobre gráficos dinâmicos em tabelas dinâmicas. Isso mesmo, a gente vai detalhar um pouquinho mais de recursos que a gente tem dentro das tabelas dinâmicas, que são os gráficos dinâmicos. E vamos detalhar um pouco das configurações para você entregar aquele gráfico mais bonito e depois até pegar algumas dicas para aprimorar nos seus relatórios. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, essa semana nós falamos um pouquinho de tabelas dinâmicas e hoje a gente quer focar um pouquinho mais em gráficos dinâmicos. Os recursos que vocês têm dentro do Excel e lá nas tabelas dinâmicas que muitas vezes a gente não sabe configurar do melhor modo. E a gente vai querer ajudar você aí, tá? Então nosso primeiro passo é o seguinte, tá vendo essa tabela aqui? Eu tenho uma tabela que eu montei bem simples, tá? Ó, de janeiro a fevereiro, né? De janeiro a dezembro, perdão. Onde a gente tem o faturamento por região, tá? Então vou dar um Ctrl asterisco, selecionei a tabela, vou aqui ó, inserir, definir como tabela, tá? Ó, vou dar OK, em seguida eu vou lá ó, inserir tabela dinâmica e vou dar em uma nova planilha. Por fim, vou montar uma tabela de região com o faturamento, ok? Para a gente fazer um gráfico. Quando eu estou fazendo isso, pessoal, montando a minha tabela dinâmica, muitas vezes o formato não vem. Então, por exemplo, olha só, os valores estão aqui, mas o formato de moeda não está. Então, se eu criasse o gráfico direto, ele não ia colocar a formatação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses valores, Ctrl 1 no teclado, eu vou lá em moeda e vou dar OK. Prontinho. Agora nós temos o formato de moeda aplicado nessas células e eu consigo desenvolver o gráfico. Como que eu faço o gráfico? Olha só. Você tem aqui, ó, cadê? Na tabela dinâmica, né, ó, você tem aqui ações, né, ó, alterar fonte de dados, atualizar, tem mostrar, né, ó, tem bastante coisa aqui, né? Tem aqui a guia de design, que você tem aqui, ó, outros recursos. Acontece às vezes de vocês terem aqui no inserir gráfico por aqui, tá? Mas você pode vir aqui, ó, na guia inserir e você tem aqui, ó, o gráfico. Quando você fizer o gráfico, ele já vai fazer para você o gráfico, né, ó, lindo e maravilhoso, para você trabalhar nele. Só que o que acontece nesse gráfico, gente? Repare que o gráfico ele está um pouco poluído, ele tem muita coisinha aqui, ó. Ele tem esse botãozinho, ele tem essa região aqui, outro botãozinho, ele não fica com as informações distribuídas do melhor modo. E muitas vezes a pessoa vem aqui e interage por aqui, né, ó, pega lá a região, né, vou escolher aqui, ó. E às vezes vira uma bagunça, né? E não é isso que você quer. Esses botões de campo foram feitos para outros recursos que a gente utiliza em gráficos dinâmicos. Então vamos aprender o quê? A gente vai aprender a melhorar esse gráfico dinâmico que é criado no Excel. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. O que nós vamos fazer agora? Nessa melhoria do gráfico, é muito importante dizer que, quando eu clicar fora, ele não aparece, né, ó, os elementos do gráfico dinâmico. Então eu vou clicar aqui ó, em cima do gráfico. Repare que agora tem lá, Gráfico Dinâmico Analyze. Coloca esse nome, tá, pessoal? Porque eu estou utilizando o Office 365, tá? Mas normalmente fica lá, aparece tabela dinâmica e vem aqui os botõezinhos que a gente tem, ó. Ó lá. Lista de campos e botões de campo. Botões de campo são esses campos que a gente tem, soma de faturamento e região. Então se eu vir aqui, ó, e pegar, ó, ocultar tudo, o que ele vai fazer? Ocultou aqueles botões, ficando somente o gráfico. Aí você fala, mas Michel, eu queria colocar uma interatividade. Bom, a gente já vai aprender uma interatividade que a gente pode fazer nesse gráfico. Mas como eu melhoro o visual desse gráfico? Olha só, você tem aqui uma guia chamada Design, e essa guia de design você pode alterar as informações do gráfico. Então, por exemplo, você tem aqui ó, estilos pré-configurados que você pode aplicar. Você tem aqui o esquema de cor, que também pode alterar. Você tem o layout rápido, que você também pode alterar essas informações e escolher aquela que vai ficar melhor. Por exemplo, utilizar o layout 2. Aonde está total aqui, ó, isso aqui seria a soma de faturamento. Então, vou colocar aqui, ó, análise
de faturamento anual. Não, análise de faturamento, vamos deixar assim, tá? Tá vendo esse total aqui, ó? Isso aqui é um item de legenda. Vou perguntar para você, preciso de legenda aqui? Não, porque nós temos as 4 regiões e as suas consolidações de dados, então não precisa. Então clico no objeto, dou delete, apaguei. Para! O que aconteceu, professor? O professor saiu do vídeo? Não, o vídeo vai continuar já já. É um recado muito importante. Eu quero ajudar você a aprender Excel com a gente. Então hoje a gente está ofertando nesse vídeo 20% de desconto na formação. Então nós temos um novo lote de cupons lá aguardando você que está interessado em aprender Excel com a gente, aprender a criar relatório, gráfico dinâmico, enfim. Vai lá no primeiro comentário fixado, segundo link, tem um cupom para você resgatar 20% de desconto. Se tiver dúvida, converse com a equipe no atendimento. Agora, bora pro vídeo. O que acontece nessa situação? Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas o gráfico não está dinâmico. Ele virou um gráfico estático. Concordo com você. Mas eu vou clicar lá na tabela dinâmica, vou pegar a análise da tabela dinâmica e vou colocar uma segmentação de dados por mês. Tudo bem? Vamos dar OK. Olha o que vai acontecer no nosso gráfico agora. Vou colocar aqui o objeto aqui do lado. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, professor, e assim por diante. Então veja que o nosso gráfico acaba sendo sim dinâmico. Você acaba criando um gráfico na tabela dinâmica e esse gráfico é dinâmico por causa dos recursos que a gente tem em tabela dinâmica, como a segmentação de dados. A segmentação de dados te ajuda a melhorar esse gráfico. Por exemplo, por mais que você tenha ocultado os campos do gráfico dinâmico, você tem a interatividade através da segmentação de dados. Tudo bem? Como que eu posso, por exemplo, apresentar isso em um relatório? Olha só, vou criar uma planilha nova. Vou lá na planilha 2 e vou copiar. Ó. Copiar não, vou dar um Ctrl X nesse gráfico, vou na planilha 3, vou colar ele aqui. Vou lá na planilha 2, vou pegar o mês, ó, Ctrl X, vou lá na planilha 3 e vou colar aqui, tá? Então nós temos as informações aqui lindas e maravilhosas. Essa segmentação de dados, eu vou fazer uma brincadeira com ela. Eu vou na segmentação, eu vou colocar 2 colunas, vai ficar um pouquinho menor, ó. Ok, ó? Aí eu vou ajustar ela aqui ao lado, tá? Eu acho que eu vou deixar o elemento de interatividade ao lado, eu vou colocar ele aqui, ó, tá bom? Aí eu vou colocar aqui a análise de faturamento, e o gráfico de faturamento eu vou agora ajustar, ó, para o mesmo tamanho, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, linha 1, eu vou inserir uma linha nova, vou pegar a linha 2, vou aumentar um pouquinho mais o tamanho, tá? Vamos colocar aqui uma corzinha no fundo. E agora vou pegar aqui as linhas de grade, ó, exibir, mostrar, vou ocultar as linhas de grade, deixando o visual um pouco mais limpo. Essa configuração da segmentação, eu posso vir em segmentação, ele tem alguns estilos aqui, ó, pré-configurados que eu poderia utilizar, ó, ok? Para trabalhar mais ou menos nessa formatação que a gente está utilizando do gráfico. Vou aumentar um pouquinho mais o zoom, que vai melhorar para você ver aí, ó, a composição visual do que a gente está trabalhando, tá? E aí eu poderia colocar aqui, ó, relatório de faturamento. Olha só. Vou selecionar aqui, colocar uma outra corzinha, vou alinhar, ó, ao meio, aumentar um pouquinho mais o tamanho, ó. Poderia mudar a fonte, ó, vou usar a Abadi, tá? O gráfico aqui, ó, também eu acho que eu vou usar a Abadi, ó, prontinho, tá? Vou ajustar um pouquinho mais aqui a largura, olha só que bacana. Vou clicar no gráfico, botãozinho direito, formatar série de dados, e aqui na largura de espaçamento eu vou deixar em 50%. Olha só, fica com uma outra cara. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o rótulo, vou colocar uma outra corzinha, um azul um pouquinho mais escuro, e a fonte na cor branca. As colunas que a gente tem aqui também vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, formatar, eu vou colocar uma outra cor um pouco mais escura, e ele tem aqui o gradiente, ó, tons de gradiente que você poderia utilizar também, ó. Ou você configura um gradiente de cor, ok? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar num tom um pouco mais escuro do aquele comum ali, ó, que eu acho que já fica um pouco melhor, ó. Ó que bacana. Então você acaba montando um relatório, né, de modo mais interativo, mais bonito. Por exemplo, para deixar nesse mesmo tom da bordinha azul, ó, eu vou lá no formatar,
vou pegar o contorno de forma e colocar o mesmo tom de cor. Ó. Vou clicar fora. Ó que bacana. Vamos ajustar aqui, ó. Olha lá. Análise de faturamento. Vou pegar e ajustar aqui também um pouquinho mais a altura, né, ó. Vou clicar na segmentação, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. A altura, ó, vou aumentar um pouquinho mais, ó, ocupando, ó, a área, tá? Posso, ó, encolher um pouquinho mais, ó. Aí é tudo questão de organização, tá, gente? Aí pronto. Ó o relatório aí, ó. Relatório de faturamento. A hora que a pessoa clicar, ela tem aqui, ó, a interatividade acontecendo. Então o gráfico dinâmico, ele tem essa liberdade de configuração. Eu vou aproveitar e vou voltar lá na nossa planilha 2. Essa tabela que eu tenho, ó, eu vou copiar ela. Copiar ela não, vou fazer do zero, vai. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá na base, eu vou inserir uma outra tabela dinâmica. Cadê aqui tabela intervalo? Vou colocar numa nova planilha e vou montar agora uma tabela de mês. Olha só, mês e o faturamento. O que eu tenho que fazer agora? Seleciono os dados, Ctrl 1 no teclado, vou colocar no formato de moeda. Vou fazer uma segmentação de dados por região. Olha só. Conforme a gente clica na região, a gente tem agora aqui, ó, a interatividade acontecendo e os dados aqui estão dinâmicos nessa tabela dinâmica. Bom, vou dar um clique nessa tabela dinâmica, inserir e vou fazer aqui um gráfico, né, ó, de linha. Vamos pegar um gráfico de linha? Cadê o gráfico de linha, linha, linha? Opa, peguei gráfico de coluna, professor. Olha lá. Vou pegar um gráfico de linha, ó. Ok? Aí, ó, vou começar o trabalho de limpeza. Preciso desse total? Não. Qual que é o título do gráfico? Olha lá, ó. Análise de faturamento por região, ok? Ó, vou precisar dessa informação? Não, vou clicar nela e dou delete. Vou clicar nessas linhas, vou dar delete. Veja que o gráfico ficou mais limpo. Como que eu tiro esses elementos que a gente tem aqui, esses botõezinhos? Olha lá, botões de campo, ocultar tudo. O gráfico fica com o visual um pouco mais limpo, tá? O que eu faço agora? Vou pegar uma outra planilha, como a gente está fazendo tudo do zero, né? Ó. Vou dar um Ctrl X nesse gráfico. Vou colocar aqui, ó, numa outra área. Volto lá na minha planilha, vou pegar a região, ó, Ctrl X, planilha 5, Ctrl V. Colei aqui, ó, vou limpar os dados, ó. Conforme a gente clica, automaticamente, ó, a interatividade vai acontecendo, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Essa a informação da região aqui, ó, vou pegar a segmentação, eu vou colocar agora aqui, ó, em 4 colunas, eu vou aumentar a largura, ok? E vou colocar na parte superior. E a região eu vou colocar na parte inferior aqui, ó, ok? Aí olha como que fica o gráfico. Ele fica um gráfico agora com um outro tipo de leitura. O elemento de interatividade está na parte superior, ó. Olha lá. Olha que bacana. Vou limpar, todos os valores estão ali. E aí você tem que fazer o serviço de configuração. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, o design. Deixa eu ver esse daqui. Não, esse aqui está muito poluído. Vou pegar aqui um preenchimento, ó, vou colocar um preenchimento, ó, um azul. Vou clicar na linha do gráfico, contorno, vou colocar aqui, ó, numa cor um pouco mais em destaque, né, um amarelo. Ó. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. O preenchimento vou colocar no amarelo também da bolinha, né, ó. Vamos clicar aqui, ó, no gráfico em si, vou mudar a fonte, vou colocar aqui, ó, Abadi. Vou mudar a cor da fonte, vou clicar no gráfico, vai ser uma corzinha branca. Vou aumentar um pouquinho mais o título, ó. Ok, ó. A área do gráfico vou diminuir um pouquinho mais, vou ajustar aqui. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais para cá, ó, tá? Aí eu posso até aumentar um pouco mais os botões aqui, ó. Ó que bacana. Ok, ó. E fica um gráfico, né, um outro estilo, né? O que é importante entender do gráfico dinâmico é que ele possibilita, gente, todo esse processo de você criar, né, um visual, algo mais profissional, né? Ó, deixa eu colocar aqui na fonte 18, vamos usar a Abadi, e vou colocar aqui, ó, relatório
de faturamento. Só isso. Vou alinhar ao meio, colocar na cor branca, aumentar um pouquinho mais a altura. Aqui, ó, o professor escreveu errado, faturamento não, faturamento. Tá, ó. Vou pegar aqui o exibir, ó, vou ocultar as linhas de grade. Você vai ver que vai ficar um visual já bem mais interessante. Bacana, né? Então tudo isso que a gente está mostrando são dicas, né, do que vocês podem aí aprimorar. Aqui a segmentação de dados ele tem diversos tipos, tá, pessoal? De segmentação que pode ser atribuído. Ó. E aí você pode escolher aquele que você achar melhor. Se você quiser personalizar, você vai criar um novo estilo e nesse estilo você pode adequar um pouco melhor do que a gente está trabalhando nesse exemplo, tá? Então nosso propósito hoje era mostrar para vocês como criar um gráfico dinâmico e como utilizar o recurso do Excel, né, da tabela dinâmica, para você fazer essas melhorias visuais e apresentar os resultados de um melhor modo. Então hoje nós falamos um pouquinho mais sobre os gráficos dinâmicos no Excel. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso, mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VBA, e acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado, qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida, não importa o horário. Já mandei mensagem para ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir para uma reunião, ele me respondeu. Tô com dúvida aqui, ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele, e me agregou muito. Tinha coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando, e é isso aí. Valeu, galera.